Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, professora de Química do IF Campus Itaperuna, e hoje eu estou aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Vamos lá? Na aula de hoje, aprenderemos a nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos aprender a nomear estes compostos tão comuns dentro da química orgânica. Antes de aprendermos a dar nomes aos hidrocarbonetos, vamos entender um pouquinho o que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto são compostos orgânicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. A organização desses átomos pode se dar de várias maneiras, lembrando que o carbono é um átomo tetravalente, ou seja, sempre terá que fazer 4 ligações, e o hidrogênio é um átomo monovalente, fazendo uma única ligação. Sabendo disso, podemos então organizar os compostos, aqui temos 4 tipos, de várias maneiras. Os hidrocarbonetos são subdivididos em outras classes. Essas classes são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Alcanos são todos aqueles hidrocarbonetos que possuem apenas ligações do tipo simples entre os carbonos. Apresento aqui, então, a estrutura de um alcano. Já os alcenos são os hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre carbono. A existência da ligação simples entre carbono continua ocorrendo, só que no caso dos alcenos também temos a presença de uma ligação do tipo dupla. Quando falamos dos alcinos, estamos falando de hidrocarbonetos cuja obrigatoriedade de uma ligação tripla se faz necessária. Ligações simples entre carbonos também continuam ocorrendo. Os alcadienos são aqueles hidrocarbonetos onde ocorre a existência de duas ligações duplas entre carbonos. Também podemos ter ainda a existência de ligações simples nesses compostos. Todas essas classes que eu acabei de falar são cadeias do tipo abertas, ou seja, nós conseguimos identificar visualmente o início e o fim dessa estrutura. Já as cadeias do tipo fechada são classificadas em cicloalcanos ou cicloalcenos. Quando falamos de cicloalcanos, que também podem ser chamados de ciclano, estamos falando em uma cadeia do tipo fechada que possui apenas ligações do tipo simples. Nas cadeias fechadas, nós não conseguimos identificar uma extremidade de início e uma extremidade final. Os cicloalcenos, também conhecidos como ciclenos, são as cadeias fechadas que possuem em algum ponto uma insaturação entre carbonos, ou seja, uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Aqui, então, nós temos os exemplos do cicloalcano e do cicloalceno. Há ainda aquelas cadeias fechadas classificadas como aromáticas. Um exemplo claro de composto aromático é o benzeno, que é uma estrutura com 6 átomos de carbono cíclica com insaturações alternadas, muito comumente representado por essa estrutura aqui mostrada. Reparem as partes destacadas em azuis. São esses intermediários que identificam o tipo de ligação que existe no composto na sua nomenclatura. Portanto, toda vez que nós vermos o intermediário AN, significa que nós estamos falando de ligações simples. O intermediário EN representa a existência de ligação dupla e o intermediário IN representa a existência de uma ligação tripla. Os hidrocarbonetos também possuem uma fórmula geral. Aqui eu apresento a fórmula geral dos alcanos, que é CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos existentes. Então, nos alcanos, o número de hidrogênios será sempre o dobro do número de carbonos mais 2. No caso de alcenos ou cicloalcanos,
o número de hidrogênios serão sempre o dobro do número de carbonos. E no caso dos alcinos, dos cicloalcenos e dos alcadienos, o número de hidrogênios sempre será o dobro do número de carbonos menos 2. Vamos então agora dar início à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nomenclatura de hidrocarboneto é muito importante, pois ela serve de base para a nomenclatura das demais funções orgânicas. A nomenclatura de um hidrocarboneto é basicamente feita pela seguinte sequência: prefixo mais intermediário mais a terminação "-o". O que seria então esse prefixo? O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia. Então, se eu tiver um átomo de carbono, o prefixo utilizado será met, no caso de 2 átomos, et, 3 átomos, prop, 4 átomos, but, 5 átomos, pent, 6 átomos, ex, 7 átomos, hept, 8 átomos, oct, 9 átomos, non e 10 átomos, dec. Essa tabela não termina aqui, a gente ainda tem outros prefixos. O intermediário, como eu já disse anteriormente, indica o tipo de ligação entre os átomos de carbonos existentes na cadeia. Então, se nós tivermos apenas ligações simples, o intermediário utilizado será AN. Se tivermos uma ligação dupla, o intermediário a ser usado será o EN. No caso de uma ligação tripla, o intermediário usado será o IN. E no caso de 2 ligações duplas, utilizaremos o intermediário de EN. A terminação dos hidrocarbonetos será sempre feita com a vogal O, que é para indicar que a função química do composto é um hidrocarboneto. É a partir dessa terminação da nomenclatura que nós conseguimos identificar qual é a função ali presente. Vamos então a alguns exemplos. Observe a estrutura a seguir. Vamos fazer a nomenclatura desse composto. Então, inicialmente, nós precisamos identificar o prefixo onde nós colocamos a quantidade de carbono. A estrutura, então, tem 3 átomos de carbono, portanto, o prefixo aqui utilizado será prop. O tipo de ligação que apareceu ali foi uma ligação do tipo tripla, então o intermediário a ser usado é o IN, e como temos apenas carbono e hidrogênio nessa estrutura, é um hidrocarboneto, e então utilizaremos a terminação O. O nome do composto aqui, então, é propino. Mais um exemplo agora. Observe essa estrutura. Sua nomenclatura, então, será: em relação ao prefixo, nós temos 2 carbonos, consultando a tabelinha ali, prefixo para 2 átomos de carbono é et. Temos uma ligação dupla, utilizaremos então o intermediário EN. E como temos apenas átomos de carbono e de hidrogênio, trata-se de um hidrocarboneto, então nossa terminação será O. Nomenclatura para esse composto, então, eteno. Agora, uma estrutura com uma maior quantidade de carbonos. A regra continua sendo a mesma. Prefixo para 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono é, então, pent. Ligações aqui existentes são apenas do tipo simples, então o intermediário será AN. E por termos apenas carbono e hidrogênio, a terminação é com a vogal O. Então, aqui nós temos o exemplo do pentano. Vamos para mais algumas informações? Mais 2 estruturas para serem nomeadas. A primeira estrutura, nós temos então 4 átomos de carbono, por isso o prefixo a ser usado será but. A ligação ali existente entre o carbono é do tipo duplo, então utilizaremos o intermediário EN. E por termos apenas carbonos e hidrogênio, a terminação será O.
No exemplo de baixo, nós também temos 4 carbonos, por isso, então, o prefixo será but. Ocorre a existência de uma ligação dupla, então precisamos utilizar o intermediário em, e tendo apenas carbonos e hidrogênio, a terminação será O. Repare que nas duas estruturas nós escolhemos a mesma nomenclatura, mas essas estruturas não são exatamente idênticas. Nós conseguimos observar que a ligação dupla da primeira estrutura encontra-se em uma posição e da segunda estrutura encontra-se em uma posição diferente. Por isso, a gente deve levar em consideração essa diferença na hora de fazer a nomenclatura. Vamos analisar as informações aqui dadas. A numeração dos carbonos da cadeia deve ser iniciada da extremidade mais próxima da insaturação. Quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, devemos indicar o número do carbono que a mesma se localiza. E de acordo com a UPAC, recomenda que os números devam vir antes do que eles indicam. Então, vamos numerar essas cadeias. Como a insaturação aqui localiza-se mais à direita, eu comecei a numerá-la a partir da direita e observei que a insaturação está saindo do carbono número 1. Então, eu preciso indicar que o EN está no carbono número 1. Por isso, o nome desse composto será but-1-N. Numerando a cadeia inferior, eu consigo observar que a insaturação está exatamente no meio da estrutura. Então, nesse caso aqui, eu posso começar a numerar tanto da esquerda quanto da direita. Isso não influenciará a minha sequência. E observei que a insaturação está saindo do carbono número 2. Por isso, o EN está no carbono 2. E aí nós teremos para esse composto but-2-N. Agora sim conseguimos construir uma nomenclatura diferente para cada um dos compostos. Mais um exemplo, então, para nomearmos. Aqui, a gente consegue observar que temos a existência de duas insaturações em duas posições distintas. No entanto, essas insaturações poderiam ocorrer em outros pontos. Por isso, é importante a numeração dessa cadeia. Temos também a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Prefixo para 6 é X. Duas insaturações, então teremos que usar o intermediário de EN. Apenas carbonos e hidrogênios, terminação O. As insaturações ocorrem, então, nos átomos de carbono 1, como aqui numerado, e 4. Por isso, então, antes do intermediário de EN, eu preciso colocar os números 1,4. Portanto, esse composto é nomeado como X14 de N. Agora, no exemplo a seguir, representado na forma de traços, nós conseguimos identificar a presença de uma insaturação, que poderia também estar em qualquer outro ponto dessa molécula, e temos também a presença de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 átomos de carbono, pente. Então, vamos à nomenclatura. Pente, o intermediário, já que temos uma ligação do tipo dupla, será EN. Apenas carbono e hidrogênio, terminação O. A insaturação aqui está saindo do carbono número 2. Por isso, então, eu preciso indicar que essa insaturação está no carbono 2. Portanto, o nome desse composto é pente-2-N. Hidrocarbonetos alicíclicos são os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Para fazermos a nomenclatura desses compostos, devemos inicialmente colocar a palavra ciclo
e seguir a nomenclatura de forma como se fosse uma cadeia normal. Aqui, então, conseguimos observar a existência de uma cadeia fechada. Portanto, sua nomenclatura precisa começar com a palavra ciclo e, em seguida, faremos a nomenclatura usando a mesma regra de uma cadeia aberta. Prefixo para indicar 3 átomos de carbono é prop. Só temos ligações do tipo simples, portanto, o intermediário usado será an. E já que estamos falando de um hidrocarboneto, a terminação é o. Portanto, o nome desse composto é ciclopropano. Mais uma estrutura aqui, também do tipo fechada, portanto, sua nomenclatura começará com a palavra ciclo. Observamos que se tratam de 4 átomos de carbono, portanto, o nosso prefixo usado será but. Temos a existência de uma ligação dupla, utilizaremos então o intermediário em e a terminação O, já que estamos falando de hidrocarbonetos. O nome do composto aqui então é ciclobuteno. Os hidrocarbonetos aromáticos não possuem uma regra de nomenclatura. Quando temos um único anel aromático, o nome desse composto é benzeno. Quando possuirmos 2 anéis aromáticos condensados, ele é chamado de naftaleno. Se forem 3 anéis aromáticos condensados, teremos o antraceno. E dependendo da forma que esses 3 anéis aromáticos se condensam, podemos então ter a estrutura do fenantreno. Portanto, aqui, para os aromáticos, não possuímos uma regra específica de nomenclatura.